Olá, minha gente, pra quem não me conhece, meu nome é Catarina e eu sou economista. E nesse canal eu trago dicas, observações e comentários sobre livros, filmes, coisas da mente humana e principalmente dicas financeiras. E hoje o livro do dia, vamos começar mais uma leitura, é Mais Esperto que o Diabo, de quem? Napoleão Hill. Né, gente? Não tem como, vocês sabem que Napoleão Hill é o meu queridinho. Já comentei com vocês sobre um dos livros que eu mais gosto deles, é aquele Pense e Enriqueça. E agora eu entendi a sacada de Napoleão Hill, porque um livro complementa o outro. Quem Pensa e Enriqueça é um livro poderosíssimo, tá? E ele faz uma complementação desse, que é o Mais Esperto que o Diabo. E depois tem o 365 Manuscritos, que é o livro que o cara deste livro está contando, que é o meu próximo livro que eu também quero ler, tá? As pessoas têm muito preconceito disso, né? Ai, diabo, ai, que nome feio, ai, por que você vai ler isso? Mas, basicamente, parece uma conversa com o ChatGPT. Ou então, uma crise de autoconsciência, daquelas que você tomou uma ayahuasca e aí você começa a conversar com o seu interior e você descobre todas as respostas. Não tem nada de medo nisso, tá? Então, o primeiro capítulo, uma frase que eu grifei que eu achei sensacional aqui é: minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta da sua vida, porque nessa ocasião ele é forçado a pensar. Quem pensa enriquece. Se ele pensar com exatidão e com persistência, coisa que falta na humanidade, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. Ó, sensacional. Essa foi uma frase que eu grifei. E aí a história é um cara pobre que tá tentando descobrir o segredo do sucesso, o código da prosperidade. E então ele é tomado por uma outra consciência dele mesmo que vai guiando ele e fala pra ele não se apropriar do medo. Ele tem uma história complicada, né? E enfim. E aí ele tem uma entrevista com o diabo, é assim que ele chama, tá? E assim, é sensacional a história pra se compreender tudo que ele fala. E aqui começa a entrevista com o diabo, tá? Vou colocar aqui a primeira fase que eu grifei da entrevista com o diabo. Foi a seguinte. A pergunta é: esta é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva sua aparência física. E aí ele responde, o diabo, né? Eu consisto de energia negativa e viva nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Então ele vive na mente das pessoas que possuem medo dele. Então o diabo, ele não tem uma forma física. Ele é nada mais, nada menos que o medo. E ele vive na sua cabeça. Ai, mas tantas outras histórias, tantas outras pessoas dizendo ao contrário, né? Tendo outras coisas. Assim, cada um pode acreditar no que quer, mas eu também nunca acreditei muito bem no diabo. Eu sempre entendi que existe o bem e o mal. E você tem o bem e o mal dentro de você e dentro de qualquer átomo do corpo e da vida. E do que existe. Então, esse livro pra mim fez muito sentido sobre coisas que eu gostaria de uma explicação e eu nunca encontrei. Tá? E dentro da igreja eu jamais vou achar isso, porque as pessoas dentro da igreja elas são alienadas. Mas se você quer ir na sua igreja, tudo bem, seja feliz, tá? Nada contra. Eu tentei, pra mim não rolou. Tá. Descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Né? Ele precisa se referir ao diabo como Sua Majestade, porque o ego, né? É um dos maiores pecados ali. Então, ele tem que ter um nome que o diabo exige ser chamado. E a resposta do diabo é a seguinte: um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas, e conforme essas sementes germinam e crescem pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são... Esses daí estão aí no outro livro lá, do Quem Pensa em Riqueza. Medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Esses são os maiores medos que rondam
né, os seres humanos, a mente humana. E você vive em função disso, de medo. É muito louco, né? Porque muita gente tem medo de morrer, muita gente tem medo de ficar velha. A maioria das pessoas vivem com medo da pobreza, né? E aí ele fala, é claro que não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa. Ninguém te pune, você se autopune. Por meio de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Gente, olha essa conversa. Pelo amor de Jesus. Ele afirma aqui que somente 2% só, 2% da humanidade realmente pensam por si só, estão livres do golpe dele. Os outros 98% estão sendo alienados e controlados pela oposição maligna, né, por ele. Uma outra pergunta é, o que eu posso extrair da sua resposta? É o que os homens que pensam são os seus inimigos? Isso está correto? E aí ele responde, isso não está certo, mas está correto. Quem pensa é inimigo do diabo. Quem pensa, enriquece. Quem não é alienado, cresce. Quem é, fica o quê? Na pobreza, na escassez. Então, continuando aqui, mais uma sacada aqui sensacional. Me conte mais sobre o mundo em que você vive. Conforme já lhe falei, não posso, sob hipótese alguma, controlar uma pessoa que pensa. Gente, basicamente pensa, estuda, sua vida melhora, você não fica alienado e você não é controlado pelas forças malignas, se é que você acredita em alguma força maligna, né? Você fala da sua oposição, a oposição, quando ele se fala assim, a minha oposição, várias vezes ele vai se tratando disso, é Jesus. Então é o mal e o bem, né? E eles são extremos opostos. Então você fala da sua oposição. O que você quer dizer com isso? Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas. Ele fala aqui, deixa bem claro, tá? Porque até nos planetas ele tem uma porcentagem, tá? Existe o bem e o mal e tudo. Mas ele não tá nem aí pras coisas que a Terra fez. Ele quer realmente saber das mentes humanas. Então, o meu comentário pra vocês hoje é... pensem. Tipo... tira o seu cérebro obsoleto daquela massa cinzenta e passe a ter opinião própria, sabe? A querer estudar, a querer trazer conhecimentos e outras opiniões pra você. Não precisa seguir a opinião de ninguém, você pode ter a sua, mas você pode escutar várias e decidir qual você quer acreditar também, tá? Sua Majestade, você pode me contar por que você teme a fortuna dos... E ele fala um nome aqui que eu vou deixar escrito, porque não sei pronunciar. E aí, e teme mais do que das outras. E ele fala assim, a doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. E a fortuna desse cara aqui, ela é usada pra investigar doenças, trabalho em pesquisa, desenvolvimento e educação. E essa fortuna tá sendo usada para o bem. Então ele teme esse cara. Porque se a sua fortuna estiver sendo usada para algo egocêntrico ou do mal, não teria problema. Mas uma das sacadas aqui que ele colocou assim é pessoas do bem, pessoas que não são condicionadas a mim, elas buscam passar conhecimento antes mesmo de receber. E ele teme muito isso, essas pessoas querendo ajudar, sabe? Aí, vamos lá. O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que vão para o inferno? Corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar. Mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. Os jovens hoje em dia ainda pensam um pouco mais do que antigamente. Ou não, né? Tá. Você disse que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros.
consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. Gente, presta atenção. Olha esta resposta. Os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência, acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes de forma mais efetiva. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Você sabia que o cigarro causava tudo isso? Porque eu não sabia. Agora vamos falar assim. É o diabo que tá falando aqui mesmo? Não se sabe se é uma crise de consciência que o cara teve. Não se sabe, né, esse livro é antigo, né? Não existia ChatGPT na internet na época. Não se sabe se foi alguém que falou, se ele realmente conversou com uma entidade. Mas, pra mim, isso faz, assim, total sentido, todas as respostas que tem aqui. Eu achei incrível. Quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? Eu acho que todo mundo responderia a bebida, né? E aí ele escreve o cigarro. A começar a beber... Uma vez em que eu consiga que um jovem se junte ao clube de 2 maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber, a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição de pensamento independente da ação. Quando a gente fala também da energia sexual, é uma energia muito poderosa, o ser humano para de pensar racionalmente e ele começa a agir por impulso corporal, né? E ele precisa saciar aquela energia. É aquele momento que você não pensa em nada e que você tá ali pelo prazer. Então, o vício sexual também é uma armadilha muito poderosa. Por isso que entra ali nos 7 pecados capitais. E aí, quando você fala dos 7 pecados, quando você fala dos 10 mandamentos e tudo mais, tudo isso vai se entrelaçando. E acredito que uma forma da igreja não ter que pontuar isso é colocar também os 10 mandamentos, né? É falar que não pode, mas não se explica o porquê. Só fala que não pode. E eu sempre quis saber o porquê de tanta coisa. E só hoje, grande, lendo livros, eu encontro respostas que a minha catequista lá, quando eu ia pra igreja, nunca soube me dar. Até porque isso vai ser vídeo para outro dia. Mas ele também fala sobre pessoas que ensinam religião, sobre os pais e os professores, os mestres. E assim... livro sensacional, apenas palmas, espero que vocês gostem.